Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Eu quero dizer para você que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E nós vamos começar esse estudo, já é o segundo, você que não assistiu pode assistir o primeiro, sobre a parábola mais famosa e a única que Jesus explica o significado dela nas Escrituras. Mas antes de começar, de ler o texto, de estudar com você a palavra, eu vou orar, pedindo para que Deus nos oriente, nos conduza no tempo em que nós estivermos aqui estudando a sua palavra e as Escrituras sagradas. Mas antes de orar, eu também quero pedir a você o seu like. Dê o seu like aí, porque quando você dá o like, você só basta clicar na mãozinha assim, ó. Quando você dá o seu like aí, você está dizendo para a plataforma que este vídeo está abençoando sua vida e, consequentemente, você vai testemunhar disso para outras pessoas também. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco aqui e ali e lá, onde as pessoas estão também, a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer tempo, que o Senhor abençoe-nos a todos com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua direção. O que nós desejamos do fundo da alma, e tu sabes bem disso, é que o Senhor nos ensine e que o Senhor encontre espaço dentro do nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido. Você sabe, junto comigo, você sabe que Jesus era um grande contador de histórias. Jesus era aquela pessoa boa de papo. Quem fala que evangelho é coisa de bicudo, de gente sisuda, de gente mal-humorada, nunca leu as Escrituras com o cuidado que é devido, porque você vai perceber que Jesus se relacionava com pessoas até diferentes, bem diferentes das pessoas da linhagem dele, dos judeus, e Jesus tinha um bom relacionamento com todas as pessoas. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador, uma parábola muito famosa, uma parábola bem contada e explicada pelo Senhor. É a única palavra que a gente vai ter uma aula com o próprio Jesus dizendo o significado de cada uma desses elementos da parábola. Eu preciso lembrar a você que a parábola não era uma ilustração do que Jesus queria dizer. A parábola é o próprio ensinamento de Jesus. Jesus contava parábolas e você sabe muito bem como nós conseguimos entender muito melhor as histórias. Se eu contar para qualquer criança, era uma vez, já é um começo de uma história, e depois às vezes a história termina e viveram felizes para sempre, como quem diz. A história vai continuar, a história vai prosseguir. E a parábola do semeador está registrada em 3 dos 4 evangelhos, nos 3 chamados sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus vai falar sobre Jesus como rei. O evangelho de Marcos vai mostrar Jesus como servo. E o evangelho de Lucas vai mostrar Jesus como homem, como um ser humano. É muito curioso você perceber isso. Por que nós estamos falando disso? Por que eu estou estudando isso junto com você antes de falar da parábola? Porque toda parábola, toda história tem o seu contexto, tem o lugar onde ela foi produzida. Eu não posso começar a contar histórias para você aqui de realidades longe da sua, porque você não vai entender. Ou então eu vou ter que ficar toda hora explicando. Isso aqui significa tal coisa, né? Às vezes as pessoas usam outras línguas também para explicar o que significa a tradução, que foi às vezes mal feita. Então, só para você entender, Mateus escreve para Jesus como rei, para os judeus, para explicar que Jesus é o rei. Marcos fala para os romanos e as pessoas de uma forma geral que Jesus é o servo, por isso ele faz tanta coisa no Evangelho de Marcos. E Lucas, que não é judeu, que é gentio, vai mostrar que Jesus é o próprio
Deus que se fez homem e conviveu com os seres humanos. O Evangelho de João, que é o quarto evangelho, é diferente dos outros, por isso que eles outros são chamados de sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. João é o outro evangelho que mostra a divindade de Jesus, que mostra como Deus se fez gente e habitou entre nós, como Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você entendeu, não é? Então são 3 evangelhos e a gente vai contar a história, e a história é muito similar nos 3. É a mesma história com focos diferentes, com objetivos diferentes. Nós vamos estudar durante um bom período desse módulo de ensino sobre as parábolas do reino. Então você já sabe, né, qual é o evangelho que nós vamos usar. As parábolas do reino estão registradas no livro de Mateus, que conta Jesus como rei. As parábolas do reino estão no evangelho de Mateus, no capítulo 13. E, não coincidentemente, Mateus vai apresentar 7 parábolas só falando sobre o reino de Deus. Então, se você quer entender o que é o reino de Deus, leia Mateus capítulo 13, porque você vai entender todas as dimensões do reino de Deus. E esse é o nosso desafio aqui no estudo da Escola Bíblica Dominical, aqui da Barão da Taquara. Agora que a gente já entendeu que a gente vai ler o texto de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 em diante, para entender a história e o contexto dela, você agora precisa... A gente está fazendo uma viagem ao centro, né? A história em si, mas em torno da história tem outras camadas. Então a gente começou entendendo o que é o Evangelho de Mateus, agora a gente vai reduzir um pouco, já sabe que em Mateus 13 vai falar sobre as parábolas, e o Mateus 13 está inserido na parte dos exemplos do reino, como eu falei para você. Em torno disso tem Jesus mostrando os arautos do reino, e depois a Jesus e a identidade do reino, a identidade dele mesmo, e finalmente o reino dentro de nós. Deu para você entender mais ou menos isso que eu estou falando para você? Eu já disse que são 7 parábolas, a gente vai começar hoje estamos começando com a parábola do semeador. Vamos ler o texto e eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer aqui de Mateus capítulo 13, versículos 1 até o versículo 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia, Jesus no barco. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos começar do começo lá. Vejam 13:1, como é que diz? Naquele mesmo dia. Ora, que dia é esse? É o dia em que Jesus, se você voltar no capítulo 12, você vai perceber que é lá no capítulo 12 que Jesus fala: árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja o que Jesus está contextualizando, o que ele vai contar lá na frente, sobre a parábola do semeador. E aí as pessoas questionam, os líderes religiosos questionam Jesus, e finalmente eles cutucam Jesus e falam: ah, sua família está aí fora e quer falar com você.
sua mãe, seus irmãos, e Jesus fala assim, olha, minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Capítulo 12 de Mateus, versículo 50. Então, o autor que escreve sem pensar em capítulos e versículos, ele continua a história dizendo, naquele mesmo dia, Jesus saiu e foi para a beira do mar. Uma multidão estava cercando Jesus, querendo aprender sobre seus ensinos. E o que é que Jesus faz? Ele transforma aquele ambiente num anfiteatro. Ele coloca todo mundo sentado na beira da praia e ele pega o barquinho, vai um pouquinho além do barco e a voz dele então pode alcançar as pessoas. E aí eu tenho a gente já entendeu lá o primeiro versículo, mas eu quero também falar do versículo 9. Porque Jesus vai falar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está querendo dizer é, preste atenção no que eu estou falando. Porque a gente sabe do ditado popular, né? Às vezes você fala, entra por aqui, sai por aqui. Quer dizer, eu ouço, mas eu não escuto. O que Jesus está falando para todos os seus ouvintes, porque essas histórias eram narradas, elas não eram escritas. Então o que Jesus está dizendo para eles, prestem atenção, porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não escuta. Nós precisamos escutar o que o Senhor tem a nos ensinar. E vamos agora desenvolver a própria história contada por Jesus, usando o próprio Senhor como explicação. Ele vai explicar sobre o texto, graças ao pedido dos apóstolos, que eles não entendem. E Jesus vai dizer, vai citar o profeta Isaías, quando ele diz, para eles, porque, citando Isaías, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Algumas vezes nós não somos alcançados pela bondade, pela graça de Jesus, porque nós não queremos ver, nós não queremos ouvir. Na verdade, nós não queremos prestar atenção nos grandes ensinos do Senhor Jesus. E aí Jesus vai explicar a parábola. Ele vai dizer assim, que o semeador é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E o Senhor é como um semeador que sai a semear. E ele oferece o seu trabalho à sua disposição e cabe ao semeador semear. E o que é, então, a semente? Ele vai dizer que a semente é a palavra. E por que eu digo que o semeador é Deus? Porque você vai perceber, versículo 18, portanto ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, não entende, o maligno arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu no caminho. Por que eu digo que o semeador é o próprio Senhor e depois vai passar a ser as pessoas que já têm Jesus no coração? Porque a semente é a palavra. A palavra é o próprio Jesus. A palavra é a Escritura. A Bíblia é a revelação de Deus. A palavra de Deus está registrada aqui nas Escrituras. E aí a semente tem esse potencial de fazer germinar coisas extraordinárias a partir dos solos. Os solos da história toda são os corações das pessoas. Então o campo é o mundo,
mas cada pessoa tem um tipo de solo diferente. São 4 solos aqui registrados pelo evangelista Mateus, também Marcos e também Lucas. 4 solos diferentes. Existem 4 solos. O primeiro solo da história que Jesus conta é o solo de terra dura. Você sabe aquela estrada em que passa todo mundo e vai pisando. Aquele lugar ali é muito difícil de nascer qualquer tipo de planta, porque ele já criou uma casca, já tirou uma camada, que tudo que cai ali ele vai escorrer, vai sair dali e não vai ficar, não vai nascer nada ali. Por isso a primeira semente, ela é pisada pelos homens e ela não é entendida, não é absorvida, não absorve aquela semente, que é a própria palavra de Deus. Olha que coisa interessante, tem gente que tem um coração tão duro, de tanto ser massacrado, de tanto ser pisoteado pelos homens, que ela não tem nenhum tipo de sensibilidade com a palavra. E essa semente que cai no meio do caminho, ela fica no meio do caminho. E quando cai no meio do caminho, fica no meio do caminho, aparecem as aves, e as aves não são bobas nem nada, elas comem a semente e a semente não germina. Coloca o desenho aí para mostrar às pessoas. Eu também, a cada lição, vou apresentar uma ilustração que eu estou fazendo só sobre as parábolas de Jesus, e você vai ver um caminho, o semeador lá em cima, lançando a semente, e uma delas caindo no meio do caminho. Você vê uns corvos aí, umas aves, comendo as sementes. Essa é a primeira terra, terra dura, terra massacrada, terra que vira caminho para as outras pessoas passarem. Depois, Jesus dá o exemplo de outro tipo de solo, que é um solo pedregoso. O que ele está falando? Que é um solo que tem pedras no seu meio, mas também tem um pouco de areia. Então tem um lugar que ainda existe um pouco de sensibilidade, um pouco de afeição à semente. E a semente cai ali naquela terra, e com a umidade e tudo mais, ela vai começar a brotar, mas ela não consegue se aprofundar. Por quê? Porque ela está cheia daquelas pedras, daquela dificuldade que existe no caminho. Então elas também têm o coração duro, mas ele está ainda escondido, tá? Tem um pouco de flexibilidade, de sensibilidade, mas ainda tem muito de coração duro. Lá na profundidade você vê que as pedras sufocam aquela semente, e a semente não cria raiz e não se desenvolve. Ela começa a brotar, parece um brotinho, mas ela não consegue criar raiz e ela morre. É assim com a palavra de Deus, Jesus, quando ele está no nosso coração, a gente aceita, a gente acolhe, mas a gente não cria profundidades, porque essa terra ainda está cheia de pedras, está difícil da palavra penetrar. Tem outra semente ainda, tem uma terceira semente que é ela cai num lugar onde tem muitos espinhos. Você sabe que um semeador para semear, e se a semente cai num lugar que já tem algum tipo de plantação, vai ter concorrência com aquela plantação ali, com aquela semente que cai. Ela entra, ela brota, ela se desenvolve, ela começa a crescer, mas quando ela começa a crescer, ela começa a ser sufocada pelas dificuldades, pelas outras coisas que estão no caminho. Você que tem um jardim em casa, você sabe muito bem que você planta alguma coisa e você tem que ter cuidado, porque sempre aparece algum arbusto, alguma erva daninha ali para matar a raiz dessa árvore. E Jesus está dizendo que essas sementes que caem nesse lugar espinhoso, ela é como uma pessoa que ouve, que aceita, mas que ela não prioriza a semente, que é a própria palavra de Jesus, em seu coração. E aí, quando chegam as dificuldades, quando chegam as provações, quando chegam as tentações, ela não tem raiz e ela
se sufoca e se torna infrutífera. Vejam, eu apresentei para vocês até agora 3 solos. A semente é exatamente a mesma. É a mesma semente que cai em terra no meio do caminho e as aves comem. É a mesma semente que vai cair entre pedras e começa a se desenvolver, mas não consegue por causa das pedras. E é o mesmo tipo de semente que cai no meio dos espinhos e começa a se desenvolver, mas se sente sufocada pelas pressões da vida, pelos interesses. Aqui no texto bíblico está dizendo até dos prazeres da vida, coloca isso como prioridade e a própria palavra do Senhor fica só mais uma palavra e acaba morrendo, acaba sendo sufocada. Mas eu disse que são 4 terrenos, 4 perspectivas que Jesus apresenta nessa parábola do semeador. E a quarta é finalmente a semente que cai numa terra boa, terra fofa, terra preparada. O que você acha que acontece nisso? A semente cai nessa terra, essa semente se desenvolve, ela cria raízes, ela germina e ela vai se desenvolver a ponto de abençoar a todos que olham por onde ela está, e aquele lugar é abençoado porque aquela semente frutificou, aquela semente brotou, e mais do que isso, aquela semente frutificou. E é muito interessante que na história de Jesus, a semente que frutificou, ela vai frutificar a 100 por 1. Ela vai frutificar e multiplicar a 60 por 1. Ela vai se desenvolver a 30 por 1. E eu vou dizer para você a realidade daquela época lá. Se você plantasse, um semeador plantasse uma semente em algum lugar e ela desse 10 por 1, ele já estava soltando fogos de alegria, porque ela se desenvolveu muito bem. Mas aqui a gente vê o poder da palavra de Jesus quando está no lugar certo. Ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. E você vai abençoar não apenas a própria terra, a própria semente, a próprio desenvolvimento da árvore, da planta, mas vai abençoar todas as pessoas. E não vai ser apenas uma passagem. De repente, como diz o Salmo, primeiro vai ser um lugar ali junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Mas tem um segredo aqui nessa parábola do semeador. Jesus estava falando sobre o seu reino. A semente é Jesus. Os terrenos, as terras, o solo são tipos diferentes de coração. E agora eu quero perguntar para você, que tipo de coração é o seu? Seu coração está tão duro e tão massacrado pelas pisaduras das pessoas que virou caminho de passagem. As pessoas não param por ali, é só uma passagem. Se isso está acontecendo, eu vou dizer para você, é o próprio Jesus que pode transformar a nossa vida, e transformando a nossa vida, ele muda também o nosso coração. Algumas vezes, nosso coração é como semente plantada no meio de pedras. E o que acontece com a semente plantada no meio de pedras? Ela recebe a semente com alegria, mas na hora da provação, na hora das pedras difíceis, elas sufocam e a gente fica sendo apenas membro de igreja, apenas crente, e não vai conhecendo a palavra de Deus. E a única forma de conhecer a palavra de Deus é conhecendo as Escrituras. E você sabe de muitos de seus irmãos que fazem isso por aí, que não dão valor à palavra de Deus. E o terceiro terreno é o terreno de quem... O mundo de hoje, eu acho que muita gente está vivendo no meio de um espinheiro, né? Nossa vida está no meio de um espinheiro. Muitas coisas plantadas à nossa volta. Nossa profissão, nossos lazeres, tantas atividades que nos deixam sem definirmos prioridades. O que Jesus está dizendo é que a gente tem que cuidar da boa semente. A boa semente é a palavra de Deus que deve estar no nosso coração.
E se você se deixar levar por essas outras sementes, essas ervas daninhas que não são arrancadas, eu vou dizer para você, você vai sofrer muito, e porque a semente que estava aí plantada no seu coração vai ficar sufocada e não vai se desenvolver. Por isso Jesus fala, prestem atenção, quem tem ouvidos, quem tem orelha para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, escute o que o Senhor tem a nos dizer. A palavra de Deus é o poder dele revelado a cada um de nós. É assim que diz o Salmo 33, verso 6. O próprio livro de Hebreus também vai dizer que é a palavra encarnada, é a palavra, é pela palavra que o mundo foi criado. João 17 vai dizer que a gente precisa conhecer a palavra e a palavra precisa estar em nós, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17, ou Tiago capítulo 1, versículo 22. Coloca de novo a imagem e eu quero terminar dizendo para você que esse desenvolvimento na fé é uma ação contínua. E viveram felizes para sempre quando tiveram a palavra no seu coração. Oséias vai dizer, capítulo 6, versículo 3, conheçam e continuem conhecendo o Senhor Jesus. Mais ou menos o que Pedro fala em 2 Pedro 3,18. É necessário que nós conheçamos ao Senhor. E tem muito para a gente aprender se nós estivermos dispostos a desvendar as maravilhas que a lei do Senhor tem a nos dizer. Essa é uma das 7 dimensões do reino de Deus. O reino de Deus é para todos, por isso a parábola tão estranha, porque nenhum semeador vai jogar a semente no meio do caminho, nem vai jogar a semente no meio das pedras, nem vai jogar a semente no meio de espinhos. Normalmente o semeador vai arar a terra, preparar a terra e depois, você sabe disso, vai plantar a semente. Mas aqui não. Aqui está dizendo que o reino é para todos. E o problema não é da semente. O problema não é da disposição do semeador. O problema é do meu e do seu coração. A minha oração é que Deus nos abençoe muito e que a gente, durante esse bloco de estudos sobre os ensinos de Jesus, a gente aprenda um pouco mais do que é o Senhor Jesus, do que é o reino dos céus e do que é o poder do Evangelho dentro de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia do Senhor, a cada dia um pouquinho do Senhor, e a gente vai continuar se desenvolvendo e aprendendo. No próximo domingo, a gente vai falar sobre o joio, o trigo e a rede, e eu vou estar junto com você, se Deus quiser. Tchau, Deus te abençoe.